Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos ao meu canal. E como estamos entrando no mês de outubro, caso você esteja vendo este vídeo agora no mês de outubro, é Halloween. Para mim é o melhor mês do ano. Por isso, vou começar uma nova série que é para o mês de outubro, que são histórias assustadoras para escutar no escuro. Por isso, senta que lá vem a história. Ele ouviu passos subindo as escadas do porão. Neste vídeo você vai se deparar com fantasmas. Um deles volta à vida, uma pessoa de carne e osso. Outro se vinga de seu assassino e outras coisas muito estranhas e misteriosas acontecem. A coisa. Ted Martin e Sam Miller eram bons amigos e passavam muito tempo juntos. Certa noite, os dois estavam sentados em um muro, perto da agência dos Correios, jogando conversa fora. Do outro lado da rua, havia uma plantação de nabos. De repente, eles viram algo sair rastejando do meio da plantação e se pôr em pé. Aparentava ser um homem, mas como estava muito escuro, eles não podiam ter certeza. E no instante seguinte, a coisa desapareceu. Mas não demorou muito até surgir novamente. Começou a atravessar a rua e já estava metade do caminho quando se virou e voltou para a plantação. Então saiu de lá pela terceira vez e veio na direção dos dois amigos, que já estavam assustados e começaram a correr. Mas quando finalmente pararam, perceberam como estavam sendo ridículos. Eles nem ao certo sabiam o que os havia assustado. Por isso, decidiram voltar ao local onde estavam e olhar novamente. Ted e Sam logo avistaram a coisa que vinha na direção deles. A criatura usava uma calça comprida preta, uma blusa branca e suspensórios pretos. Vou tentar tocar essa coisa, assim saberemos se é verdade ou não, falou Sam. Ele se aproximou da coisa e examinou seu rosto. Os olhos da criatura eram fundos na cavidade ocular, embora vivos e penetrantes. Parecia um esqueleto. Ted deu uma outra olhada e gritou. E em seguida eles sempre voltaram a correr, mas dessa vez o esqueleto seguiu. Quando chegaram à casa de Ted, pararam na entrada e ficaram observando aquela coisa esquisita. O esqueleto permaneceu por muito tempo parado no meio da rua e depois desapareceu. Um ano depois, Ted ficou muito doente e acabou falecendo. Sam, como um bom amigo, lhe fez companhia até o fim, visitando o parceiro todos os dias. Na noite que Ted morreu, Sam disse que ele estava muito parecido com aquela criatura estranha que os dois haviam visto no ano anterior. Será que era uma premonição do que ia acontecer? Quem sabe? Frio como o barro. Era uma vez um fazendeiro que tinha uma filha, a pessoa que ele mais amava no mundo. A moça acabou apaixonando-se por um dos agricultores da fazenda, chamado Jim. Mas seu pai não achou que ele fosse bom o bastante para sua filha. Para mantê-los longe um do outro, o fazendeiro mandou a filha morar com o tio do outro lado do condado. Logo depois que a moça foi embora, Jim caiu doente, definhou e acabou morrendo. Todos diziam que o rapaz morreu por causa do coração partido. O fazendeiro acabou se sentindo tão culpado pela morte de Jim que não conseguiu contar à filha o que acontecera. Ela continuou pensando no rapaz e como seria se os dois vivessem juntos. Certa noite, muitas semanas depois, ouviram-se batidas na porta da casa do tio da moça. Quando ela abriu a porta, era Jim que estava lá de pé. Seu pai mandou que eu viesse buscá-la, disse Jim.
Eu vim montado na melhor montaria da fazenda. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. Eu não sei, respondeu Jim. A moça arrumou alguns de seus pertences e os dois partiram. Ela foi montada atrás dele, agarrando-se em sua cintura. Jim comentou que estava sentindo dores de cabeça. É uma dor horrível, disse ele. A moça pousou a mão sobre sua testa. Por que você está tão frio como barro? Perguntou ela. Espero que não esteja ficando doente. E envolveu a cabeça dele com seu lenço. Eles cavalgaram tão velozmente que chegaram à fazenda em poucas horas. A moça desceu depressa do cavalo e bateu na porta. Seu pai assustou-se ao vê-la ali. Você não mandou que fosse me buscar? Perguntou ela. Não mandei ninguém ir buscá-la, respondeu ele. Ela então virou-se para Jim, mas ele havia sumido, assim como o cavalo. Ela e o pai foram procurá-los no estábulo. O cavalo estava lá, todo suado e tremendo de medo, mas não havia sinal algum de Jim. Aterrorizado, o pai contou a ela toda a verdade sobre a morte de Jim e logo depois foi conversar com os pais do rapaz. Eles decidiram então abrir a sepultura do filho. Viram que o cadáver estava dentro do caixão, mas em volta da cabeça eles encontraram o lenço da filha do fazendeiro. O lobo branco. Os lobos cinzentos que viviam perto de French Creek estavam fora de controle. Havia lobos demais e os fazendeiros da região não conseguiam impedi-los de abater o gado e o rebanho de ovelhas. Por isso, o governo estadual ofereceu uma recompensa. Pagaria $10 por cada pele de lobo que os caçadores trouxessem. Bill Williams, um açougueiro da cidade, achou que aquele seria um dinheiro muito bem-vindo e resolveu largar o ofício para começar a caçar os lobos. E fazia isso muito bem. A cada ano ele matava mais de 500 animais, o que lhe rendia acima de $5.000. Naquela época era uma quantia considerável. Depois de uns 4 ou 5 anos, Bill tinha batido tantos lobos que não sobrara quase nenhum naquela região. Então ele se aposentou e jurou nunca mais fazer mal a nenhum lobo, pois tinha sido graças a esses animais que ele se tornara rico. Até que um dia um fazendeiro informou que um lobo branco havia abatido 2 de suas ovelhas. O homem atirara no animal e o acertara, mas as balas não tiveram nenhum efeito. Pouco tempo depois, esse mesmo lobo foi visto circulando pela zona rural, atacando o gado e fugindo, mas ninguém conseguia detê-lo. Certa noite, a fera entrou no quintal de Bill e atacou sua vaca de estimação. O homem logo esqueceu sua decisão de nunca mais fazer mal a um lobo. Assim, na manhã seguinte, ele foi à cidade e comprou um cordeiro para servir de isca. Voltou para o campo, levou o filhote às colinas e o amarrou a uma árvore. Bill então se afastou cerca de uns 500 metros e sentou-se sobre uma árvore com a arma no colo esperando o animal aparecer. Como Bill demorou a voltar, seus amigos saíram à sua procura e finalmente encontraram o cordeiro ainda amarrado à árvore. Estava faminto, mas continuava vivo. Logo depois acharam Bill. Ele ainda se encontrava sentado sobre a mesma árvore, mas estava morto. Sua garganta havia sido dilacerada. No entanto, não havia sinais de luta e a arma nem sequer havia sido disparada. Tampouco havia pegadas no solo em volta do homem. Quanto ao lobo branco, ele nunca mais foi visto nas redondezas. A casa mal assombrada. Certa vez, um padre foi a uma casa de um paroquiano tentar levar paz a um fantasma que assombrava a residência havia cerca de 10 anos. Muitas pessoas já tinham tentado passar a noite lá, mas o espectro sempre as assustava e todos iam embora. O padre pegou sua Bíblia e foi até a casa. Lá chegando,
Ele entrou, colocou lenha na lareira e acendeu uma lamparina. Sentou-se numa poltrona e ficou lendo o livro sagrado. Pouco antes da meia-noite, ele ouviu um ruído vindo do porão, como se houvesse alguém andando para lá e para cá. Em seguida, ele ouviu um som de alguém que parecia ter sido sufocado ao tentar gritar. Então ele escutou um barulho de briga, como se alguém estivesse apanhando. Depois ficou tudo em silêncio. O velho padre pegou sua Bíblia novamente, mas antes que pudesse começar a ler, ouviu passos subindo a escada. Ele permaneceu sentado, observando a porta do porão, e os passos subiam, parecendo estar cada vez mais perto. O padre viu a maçaneta girar, e quando a porta foi aberta, ele deu um pulo e gritou: "O que você quer?" A porta imediatamente se fechou, sem nenhum barulho. Embora estivesse tremendo, o padre finalmente abriu a Bíblia e a leu por algum tempo. Depois ele se levantou, deixou o livro aberto sobre a poltrona e foi remexer a lenha na lareira. Nesse momento, ele ouviu o fantasma recomeçar a andar para lá e para cá e a subir a escada do porão, um passo após o outro, subindo os degraus. O velho padre sentou-se na poltrona e viu quando a maçaneta girou e a porta novamente foi aberta. O fantasma aparentava ser uma moça. Ele se recostou no assento e disse: "Quem é você? O que você quer?" A assombração pareceu se balançar de um lado para o outro, como se não soubesse o que fazer, e então desapareceu. O padre esperou por um bom tempo, e quando não ouviu mais nenhum barulho, foi até a porta do porão e a fechou. O velho homem tremia muito, mas era corajoso e achou que conseguiria resolver o problema. Voltou para sua poltrona, posicionou-se bem de frente para a porta e sentou-se para esperar. Não demorou muito até que ele ouvisse novamente os passos do fantasma subindo as escadas devagar, um passo, depois outro, mais um e outro, cada vez mais perto, até chegar à porta. O padre pôs-se de pé, segurou a Bíblia à sua frente, a maçaneta girou lentamente, a porta se escancarou e dessa vez o velho falou bem baixinho: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é você e o que você quer?" O fantasma atravessou a sala e foi em direção ao padre e pegou seu casaco. Era uma jovem mulher, com cerca de uns 20 anos de idade. Seus cabelos estavam emaranhados, a carne despencava de seu rosto, de modo que ele podia ver os ossos e alguns dos dentes. Não tinha globos oculares, mas uma espécie de luz azul fraca que emanava da cavidade de seus olhos. Em seu rosto não havia nariz. Ela então começou a falar. Sua voz parecia sumir às vezes, como se fosse levada pelo vento que soprava. Ela contou que seu noivo a havia matado para ficar com seu dinheiro e a enterrado no porão da casa. Disse que se o padre cavasse para retirar seus ossos e enterrá-los de maneira adequada, em outro lugar, ela poderia finalmente descansar em paz. A jovem falou que se o padre pegasse a última falange de seu dedo mindinho da mão esquerda e a colocasse no prato de coleta na próxima missa, ele descobriria quem a havia assassinado. E ela fez uma promessa: "Se você voltar aqui novamente, depois disso, ouvirá minha voz à meia-noite e lhe contarei onde meu dinheiro está escondido. Você poderá pegá-lo e doá-lo à igreja." Parecendo cansada, a jovem fantasma soluçava e desapareceu. O padre encontrou seus restos mortais e os enterrou no cemitério. No domingo seguinte, ele colocou o osso do dedo mindinho da jovem no prato de coleta. E quando certo homem acabou tocando nele, sem querer, o osso grudou-se em sua mão.
O sujeito deu um pulo e sacudiu, esfregou e puxou na tentativa de livrar-se dele. E então começou a gritar, como se estivesse ficando louco. Ele acabou confessando o assassinato e foi preso. Certo dia, depois que o criminoso foi enforcado, o velho padre retornou à casa mal assombrada à meia-noite e a jovem fantasma lhe disse para cavar sobre a lareira. Ele seguiu sua orientação e encontrou um enorme saco de dinheiro. E no local em que aquele fantasma havia segurado o casaco do padre, ficaram para sempre as marcas dos dedos ossudos no tecido, e elas nunca mais saíram. Os convidados. Um jovem homem e sua mulher partiram em viagem para visitar a mãe dele. Sempre iam para lá e costumavam chegar a tempo para o jantar, mas haviam saído tarde de casa e ainda estavam na estrada quando começou a escurecer. Por isso, decidiram procurar um lugar para passar a noite e continuar a jornada na manhã seguinte. Então, eles avistaram uma pequena casa no bosque, próximo à estrada. Quem sabe eles não alugam para nós um dos quartos, comentou a esposa. E decidiram parar e perguntar. Um casal de idosos atendeu a porta. Eles não alugavam quartos, responderam, mas ficariam contentes se os jovens passassem a noite lá com seus convidados. Havia muitos quartos vazios na casa e eles gostariam de tê-los como companhia. A velha senhora preparou café e serviu-lhes bolo, e os quatro conversaram por muito tempo. Então mostraram ao jovem casal o quarto em que ficariam. Eles falaram novamente que queriam pagar pela hospedagem, mas o senhor disse que não aceitaria nenhum pagamento. Na manhã seguinte, o jovem casal levantou-se bem cedo, antes que os anfitriões tivessem acordado. Sobre uma mesa perto da porta da entrada, eles deixaram um envelope com certa quantia em dinheiro para pagar pela hospedagem. E assim eles foram embora em direção à próxima cidade. Fizeram uma parada em um restaurante e tomaram o café da manhã. Quando comentaram com o dono do estabelecimento onde tinham passado a noite, o sujeito ficou em choque. Não pode ser. Não é possível, disse o homem. Aquela casa foi totalmente queimada e os idosos que moravam lá morreram no incêndio. O jovem casal não conseguiu acreditar e decidiu voltar ao local onde haviam passado a noite. Só que não havia casa nenhuma. Tudo o que encontraram foi a fachada totalmente queimada. Os dois ficaram ali atônitos, observando as ruínas e tentando entender o que lhes havia acontecido. Então, a mulher deu um grito. Em meio aos destroços, ela avistou uma mesa intacta, semelhante àquela que tinham visto próximo à porta de entrada. Sobre a mesa estava o envelope que eles haviam deixado pela manhã. O que será que pode ter acontecido? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não esquece, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. E eu sei também, pessoal, que tem mais de 96% de pessoas, usuários do YouTube, que assistem os meus vídeos, mas não estão inscritos no canal. Então vai lá, clica naquele botãozinho de inscrever-se, para vocês fazerem parte desse canal, ajudar ele a crescer e passar para mais pessoas essas histórias, né, muito bacanas para poder ouvir no Halloween. Porque é umas histórias interessantes, divertidas, mas não aquela coisa que vai te deixar tão perturbado que você vai ter que passar o mês inteiro dormindo com a luz acesa. É só algo mais para diversão amigável, para a gente não esquecer que Halloween é dia das bruxas, é o mês de magia, né? É o mês de doçuras ou travessuras, tá certo? E por último, não esquece, galera, marca aquele sininho que fica perto do inscrever-se para que vocês possam receber notificações quando for sair mais vídeos, porque durante o mês de outubro eu vou estar lançando mais histórias assustadoras para escutar no escuro, tá? Então
não deixa de marcar lá para vocês não perderem as histórias. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção e tchau!